Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela do blog Eterna Leitora e no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre o livro Sedução no Convento do Jacques Lagoa. Para quem não sabe, o Jacques Lagoa é autor nacional. Ele, além de autor, ele é ator e diretor. A primeira novela aí que ele dirigiu foi Chica da Silva, que talvez muitos devam conhecer. E esse livro foi publicado pela Editora Nacional e, como já podemos ver aqui no título, que é Sedução no Convento, o livro então vai trazer uma história mais voltada para o gênero erótico. Aqui nós vamos então conhecer a história do Marcel. Ele vai começar o livro já com 55 anos, nos contando um pouquinho sobre como foi a infância e a vida dele. E assim então o livro vai acabar se alternando entre passado e presente. O que aconteceu com o Marcel é que ele foi um garoto órfão, porque quando ele nasceu o pai dele já havia morrido e a mãe morreu horas depois no parto. Então ele foi acolhido pelo convento de freiras lá na França, onde ele morava. E quando ele era então desde bebezinho, as freiras pegaram e criaram ele ali nesse convento, em meio a elas. Era o único menino, homem ali no meio delas. E aos poucos, então, conforme ele vai crescendo, ele começa a aflorar a sua sexualidade e então é o que faz ele começar a gostar de uma noviça, que é a Colette, se sente atraído por ela. De início é principalmente físico, mas aos poucos ele vai perceber que tem aí um outro sentimento meio amoroso envolvido. E para quem não sabe, uma noviça então é uma garota que está no convento, digamos assim, estudando, se preparando para ser uma freira, fazer os votos e se tornar uma freira. Então ele se apaixona por essa noviça e começa então esse romance proibido dos dois. E a história então vai se desenrolar a partir daí. Ele aí tentando sempre tirar um tempinho a sós com ela, tentar ver se ela também gosta dele, se o sentimento é recíproco. Como eu já disse de início, o livro então ele é um erótico, então ele traz cenas mais fortes, ele aborda bastante essa questão aí da afloração da sexualidade do Marcel e também desse desejo proibido, já que a Colette, como ela é uma noviça, então na verdade ela também não pode se relacionar com ninguém. E aí no decorrer da história nós vamos vendo se eles vão conseguir aí ficar juntos, se vai acontecer alguma coisa ou não. E se, digamos assim, se eu falar eu vou acabar dando um spoiler, mas a maneira que eu acho que eu poderia dizer isso é se o caminho deles vai acabar cruzando ou não. Acho que seria uma maneira aí de falar sem dar um spoiler. Enfim, eu não posso contar muito sobre o livro, porque ele só tem 165 páginas, é um livro bem curtinho, então tudo que eu falar pode então acabar sendo um spoiler ou tirar pouca graça da história. E pelo fato dele ser um livro tão curto, eu também acabei lendo ele em uma sentada só. Peguei ele para ler uma noite e foi assim rapidamente, em torno de 2 horas eu tinha terminado o livro. Mas apesar dele ser um livro curto, ele tem o seu porém, porque eu gostaria muito de que o livro tivesse mais páginas, que alguns pontos aí que o autor meio que passou correndo, ele tivesse desenvolvido mais, tivesse explorado mais a história. Da mesma forma também, como a narrativa é realizada em primeira pessoa pelo Marcel, a gente vê muita masculinidade aqui e acaba então sendo voltado um pouco mais pro teor sexual masculino e também acaba sendo apenas o sentimentalismo do Marcel. Eu gostaria muito de ter acompanhado um pouco mais da noviça, ter conhecido um pouco mais a história da Colette, o que ela pensava, o que ela estava sentindo, mas essa então narrativa em primeira pessoa acabou não proporcionando isso, então acabei não conseguindo me envolver tanto assim devido a essa narrativa tão masculina. Então, como eu já falei no início, o livro vai se alternando os capítulos entre passado e presente. Então, o Marcel no início ele vai estar com 55 anos, falando aí um pouco sobre como ele se sente a respeito dos acontecimentos do passado, ao mesmo tempo que ele vai narrar então esses acontecimentos que vão ser acompanhados pelo leitor. O meu problema aí também com essa narrativa foi que no início eu ficava um pouco perdida quando o capítulo começava, eu não sabia se às vezes ele estava narrando aquilo naquele momento ou começando a descrever o fato do passado. Mas isso foi só no comecinho, aos poucos você vai pegando o ritmo do livro e acaba fluindo normalmente. Como o livro é curto e tudo acaba se desenrolando rapidamente, a gente logo chega no final,
que pra mim foi, digamos assim, uma revelação, mas não tão reveladora, se dá pra me entender, porque aí no meio do livro, quando algumas coisas começaram a acontecer, eu já tava me imaginando que aquilo não ia dar boa coisa futuramente, e acabou que no final essa minha teoria inicial se concluiu, só que eu não sabia que nós ficaríamos sabendo disso. Então a minha surpresa acabou sendo pelo fato de que os meus pensamentos, as minhas teorias iniciais acabaram se concluindo, e eu fiquei muito feliz de que isso tenha sido revelado aos leitores e o livro tenha terminado dessa forma. Eu sou uma leitora que ama romances, mas eu não aprecio muito, pelo menos não agora, o gênero erótico, e então como eu não leio muitos livros do gênero, eu também não sou talvez a pessoa mais indicada para falar e comparar talvez com outros livros desse gênero. Mas em suma, Sedução no Convento foi uma história boa. Eu só tive então esse problema de como a narrativa é muito masculina, eu acabei não me envolvendo muito com o livro e ele acabou então não me cativando tanto da maneira que eu esperava. Mesmo assim, é uma leitura recomendadíssima para, claro, quem curte muito esse gênero erótico. E sendo leitura nacional, vale a pena vocês adicionar o livro nas suas leituras. Então é isso, pessoal. Eu super espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar aquele like e de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de se inscrever aqui embaixo para receber todas as próximas atualizações. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!